muito bom dia! Está começando mais uma edição do jornal Lugos Lentina. Hoje iremos falar sobre a Guerra da Chechênia, que foi um conflito travado pela Rússia contra uma república separatista, a Chechênia. A Primeira Guerra da Chechênia aconteceu entre os anos 1995 e 1996. E a Segunda Guerra aconteceu entre os anos de 1999 e 2000. O governo russo atuou para derrotar a tentativa de separação da Chechênia. Esse conflito foi consequência direta do desmembramento da União Soviética em 1991. A falta de estabilidade política e de instituições fortes, o desejo de manter a integridade territorial por parte do governo russo e a propagação de ideias separatistas contribuíram para o início dessa guerra. Por meio desse conflito, Vladimir Putin conquistou o prestígio na política russa. Agora, vamos falar sobre o contexto histórico da Guerra da Chechênia. Então, é com você, Gustavo. Muito obrigado, Valentina. Contexto histórico da Guerra da Chechênia. A Guerra da Chechênia teve sua origem no desmembramento da União Soviética, evento que ocorreu no final de 1991. Com o desmembramento da União Soviética, 15 novas nações surgiram, das quais a maior era a Rússia. A década de 1990 foi um período de grandes dificuldades para a Rússia, por conta das adaptações que foram necessárias à sua nova realidade. O desmembramento soviético fez com que a economia russa ficasse totalmente desregulada, até porque o país saiu de sua economia planificada para uma economia que se baseou no livre comércio e em princípios do neoliberalismo. Princípios econômicos muito fortes das nações capitalistas dessa década. Assim, a arrecadação do Estado caiu bastante e a economia russa passou por anos de crise. A população russa empobreceu, pois houve redução dos salários, os serviços foram precarizados, a inflação disparou, etc. Além disso, a formação de um novo governo central e o desmembramento soviético abriu um precedente para que outros povos buscassem sua independência. Um desses povos eram os chechenos, povos originários do Cáucaso, sul do território russo. A questão do separatismo foi muito importante para a Rússia no começo da década de 1990, devido à grande diversidade étnica do país. Apesar de 80% da população da Rússia ser de russos étnicos, algumas minorias estavam agitadas, buscando garantir sua autodeterminação. Agora, vamos falar sobre a independência da Chechênia. Com a dissolução da União Soviética, Boris Yeltsin foi eleito para a presidência da Rússia e encontrou um país em colapso. Uma das questões das quais ele teve que tratar foi o separatismo checheno. Para lidar com o separatismo das repúblicas que formavam a Rússia, Yeltsin assinou um tratado com a maioria dos estados russos, garantindo-lhes autonomia política em relação ao governo central. A Chechênia e o Tatarquistão foram um dos estados que recusaram assinar esse acordo. O governo checheno recusou-se a assinar o documento. Apesar da pressão realizada do governo russo para conseguir um acordo, isso porque desde 1991 estava em curso da Chechênia um movimento separatista liderado por um militar chamado Drogark Drukriek. No mesmo ano, Durvayev foi eleito presidente checheno e um governo de fato se estabeleceu na Chechênia. Nos meses seguintes, uma constituição foi adotada e um parlamento foi eleito. Em 1993, a Chechênia declarou sua independência à Rússia e do governo de Moscou, nomeando-se como República Chechena da Iréquera. Agora, voltamos com Gustavo para ele falar as causas da Guerra da Chechênia. Obrigado, Valentina. Então, quais foram as causas da Guerra da Chechênia? O separatismo chechênio foi o que causou a Guerra da Chechênia em 1994. Mas o conflito se iniciou porque a Rússia respondeu militarmente à tentativa chechena de se separar. Em outras palavras, houve um esforço realizado pelo governo russo para garantir a integridade de seu território. Provavelmente temeroso do que o caso chechênio fosse um perigoso precedente para demais movimentos separatistas. Em geral, outro caso desse conflito são a instabilidade política da Rússia e o vácuo institucional que existiu após o desmembramento da União Soviética. A reação militar da Rússia ao separatismo e a transição caótica da Rússia para um sistema teoricamente democrático após a queda do regime socialista.
Agora vamos falar sobre a Primeira Guerra da Chechênia. Entre os anos de 1993 e 1994, a tensão entre a Chechênia e o governo russo aumentou consideravelmente, e a violência contra não-chechênios na República Separatista disparou. Em 11 de dezembro de 1994, foi iniciado pelo governo russo um grande ataque contra Grozny, capital da Chechênia. Esse conflito ficou marcado pelo alto número de civis mortos e se estendeu por 20 meses, no qual o exército russo demonstrou ser incapaz de concretizar uma vitória sobre os chechenos. A incapacidade russa de derrotar os chechenos deu início a longos ataques aéreos contra Grozny. As tentativas russas de entrar na capital chechena fizeram com que a cidade fosse conquistada em 6 de março de 1995. Estima-se que os ataques contra Grozny tenha causado a morte de mais de 30 mil civis, incluindo milhares de crianças. A violência do ataque russo fez dessa uma guerra impopular, tanto na Rússia quanto fora dela. A Rússia ainda sofreu com contra-ataques de guerrilheiros chechenos e com pequenos atentados promovidos por chechenos na Rússia. A impopularidade do conflito afetou até a convocação e o alistamento de soldados para o exército russo, uma vez que muitos jovens de minorias étnicas passaram a recusar-se a se apresentar. O desmonte do exército russo após o fim da União Soviética também contribuiu para essa fuga dos alistados. Muitos dos alistados subornavam as autoridades para serem dispensados. O desgaste do exército russo nesse conflito, uma vez que tropas chechenas continuaram com os ataques, os incessantes ataques promovidos pelas guerrilheiras chechenas, além da grande quantidade de civis russos e chechenos mortos, fizeram com que o governo russo negociasse um acordo de paz. Em 1996 foi assinado o Acordo de Kazalurg, determinando que as tropas russas abandonassem a Chechênia até o fim daquele ano. Estima-se que mais de 100 mil pessoas morreram nesse conflito. Durante a Primeira Guerra da Chechênia, o presidente do país, Dzhokhar Dudayev, foi morto por um ataque aéreo russo, sendo sucedido por Aslam Mayadov, que assumiu em janeiro de 1997. Quando o conflito já havia se encerrado, um acordo de paz entre russos e chechenos foi formalizado. Em maio de 1997, a Chechênia conquistou certa autonomia, mas não teve sua independência reconhecida pela Rússia. A guerra havia deixado a Chechênia em uma situação caótica e uma série de grupos rebeldes, muitos de fundamentalistas islâmicos, se estabeleceu no país, realizando crimes pela região e nos estados vizinhos. Além disso, esses grupos eram radicalmente separatistas, o que contribuiu para aumentar a tensão com o governo russo. Uma série de atentados foi realizada por terroristas chechenos e considera-se que esse novo conflito se iniciou por conta de ataques terroristas realizados por rebeldes chechenos contra apartamentos em Moscou e por conta de pequenos conflitos que aconteciam na fronteira entre a Chechênia e o Daguestão. Em setembro de 1999, se iniciou a Segunda Guerra da Chechênia. E, desta vez, o conflito foi amplamente apoiado pela população russa. O início desse conflito foi uma decisão conjunta tomada por Boris Yeltsin, presidente russo, e por Vladimir Putin, primeiro-ministro. Vladimir Putin comandou diretamente o esforço de guerra na Chechênia e viu sua popularidade disparar, sendo eleito presidente no ano seguinte. A cidade de Grozny foi violentamente atacada e a força-ataque russo fez com que, em maio de 2000, Vladimir Putin anunciasse que o governo de Moscou restauraria o comando sobre a Chechênia. A situação da Chechênia foi parcialmente resolvida com a subida de Ramzan Kadyrov para o comando da região em 2007. Mesmo assim, as guerrilhas rebeldes ainda atuavam na região, embora o controle russo na Chechênia seja considerável atualmente. E com isso, encerramos o jornal Lugus Lentina. Esperamos que vocês tenham compreendido como, por que e onde ocorreu a Guerra da Chechênia. Essa foi nossa edição, esperamos que vocês tenham gostado e tenham um bom dia.